1000 anos atrás, Jesus já dizia que certas coisas iriam acontecer nos nossos dias, porque ele já sabia que o homem está a autodestruir iria causar essas coisas. Então Jesus já há 2000 anos e tal atrás já avisou que nos últimos dias vocês terão. Mas já ninguém se lembra dos avisos de Jesus, já é o clima. Enfim. Estou no ar? Estou no ar? Estou online? Ai, meu Deus do céu. Pai, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, bendito seja o teu santo nome. Nós nos rendemos a ti, Senhor, a tua palavra, e nela queremos nos fixar, firmar, Senhor. Queremos ser conhecedores da tua palavra, para podermos saber manejá-la bem, sem ter que te envergonhar a ti ou a nós. E sermos uma bênção para o nosso próximo e para nós próprios e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu hoje vou falar numa coisa, irmãos, que chama-se o Evangelho do Reino. É que há um Evangelho do Reino e há um Evangelho. Mas vamos deixar que a Bíblia fale por ela. Muitos usam Mateus 24, 14. Já agora, Mateus 24, 14, que diz assim. Eu vou passar por aqui mais um bocadinho, senão não conseguem ver. Mateus, estou a ser filmado? Ok. Mateus 24, 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Quando todo mundo ouvir o Evangelho, vai ser o fim. Não. Vamos estar no contexto das coisas. É que não, quando o Evangelho for todo pregado, ou seja, o arrebatamento, a vinda de Jesus só pode acontecer depois o Evangelho ter sido pregado em todo o mundo. Meu Deus. Alguma coisa aqui não está a bater certo. Nós não sabemos o dia que ele virá ou não. A Bíblia diz assim, só o Pai é que sabe o dia da sua vinda. Então, eu creio que a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja está iminente. Está para muito breve. Eu creio nisso, no meu coração. E comparando com as coisas, situações e coisas que estão a acontecer neste mundo em que nós vivemos, comparando as coisas com as Escrituras Sagradas, é muito evidente que a vinda do Senhor Jesus para a sua igreja está iminente. O Senhor vem buscar a sua igreja, os seus crentes, amém? E o mundo incrédulo está prestes a entrar num outro tempo, que são os 7 anos da tribulação, a 70ª semana de Daniel. Já vamos falar um pouco sobre isso. Agora, muitos biblicistas, até crentes e mestres da palavra e tudo mais, desafiam outros que creem, outros como eu, que creem na vinda iminente do Senhor Jesus, desafiam-nos, baseando-se nessa escritura, Mateus 24, 14, não é? Que diz que o fim só acontecerá quando todas as nações tiverem ouvido o Evangelho. Eu, para mim, eu tenho novidades da palavra de Deus. Então, eles baseiam-se em estatísticas feitas, em estudos feitos, amém? Que indicam ainda quais as nações, quais os povos, quais os grupos étnicos, etc., que ainda não foram alcançados com a palavra e com o Evangelho, se quiser. E por isso, eles terão que ser alcançados antes que Jesus possa voltar para arrebatar, para levar consigo a sua igreja. Assim creem eles. Agora, mas aquele fim, quando Jesus diz, e então chegará o fim de quê? O fim da tribulação.
Os 7 anos de tribulação. Nós não vamos ver. O fim da tribulação. E... porque, amados, se na opinião de outras pessoas, esse versículo está a dizer que o Senhor Jesus não pode vir buscar a sua igreja enquanto todas as nações não terem sido evangelizadas ou terem ouvido o Evangelho, então este versículo que está ali está sozinho em toda a Bíblia. Não há um outro versículo que diga a mesma coisa que eu, que concordo. Está sozinho. Agora, nenhum outro versículo existe, como eu disse, que ensina que o cumprimento do evangelismo mundial tem de acontecer para que antes e para que Jesus possa vir buscar a sua igreja. A Bíblia não diz isso. E mais, Mateus 24:14, como essas pessoas dizem, refere-se ao fim da era da igreja, quando todas as nações estarão evangelizadas. E olhando para aquilo, eu digo assim, mas o apóstolo Paulo devia estar bem enganado. Ele estava muito confuso, estava enganado quando ele, escrevendo com a sua própria mão, guiado pelo Espírito Santo, ele contava, ele próprio, entre os seus botões, ter até ser possível ele próprio ser arrebatado vivo, ver o Senhor, ele estará vivo no arrebatamento, e encontrar-se com o Senhor nos ares, quando o Senhor viesse para buscar a sua igreja. E na altura de Paulo, o evangelismo só tinha começado. Vamos pensar um pouco, não é? Agora, 1 Tessalonicenses 4:15. 4:15 até 17. Diz assim o apóstolo Paulo: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ele contava estar vivo, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, os que já faleceram em Cristo. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes cemitérios vão estar vazios, as sepulturas vão estar vazias daqueles que morreram em Cristo. Eles vão sair para se encontrar com o Senhor. Amém? Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, diz Paulo, sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Uau! Vai ser tremendo, vai ser tremendo. E assim estaremos com Cristo para sempre. Paulo diz lá, e nos dias do evangelismo, repito, nos dias de Paulo, o evangelismo apenas tinha iniciado. Apenas estava a iniciar em algumas poucas nações lá do Médio Oriente e pouco mais. E com pouca gente, com poucos pregadores. E, no entanto, Paulo diz, nós, os que estivermos vivos. Será que o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, depois virar o fim? E não é isso bem que a Bíblia diz. Agora, a chave de tudo isso, irmãos, é o título da nossa mensagem. É o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, como nós lemos lá, de Marcos 24:14. Este Evangelho do Reino foi usado para Jesus introduzir a sua mensagem. Quando ele começou, no princípio, o seu ministério, ele introduziu a sua mensagem aos judeus. Aos judeus. Este Evangelho do Reino incluía a salvação, incluía a cura, sinais e maravilhas, etc., para o povo judeu. E a sua primeira menção na Bíblia encontra-se em Mateus 4, versículo 23.
que diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando aonde? Nas sinagogas, judeus, pregando o evangelho do reino, não evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Ele pregou para os judeus, o evangelho do reino. Mateus 9:35. Mateus 9:35 diz o seguinte: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. E Marcos, capítulo 1, 14 e 15. E depois que João foi levado à prisão, João Batista, não é? Foi levado à prisão, Jesus partiu para Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Aleluia! Dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Já não é Evangelho do Reino. Ai. Então, como é? E é assim, amados. Então, o que é o reino? Para começar, o que é esse reino? O reino de Deus, hoje em dia, na terra, está representado pela Igreja do Senhor Jesus. Amém? O corpo de Cristo. E você e eu somos embaixadores do reino. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21 diz o seguinte. Jesus vai falar sobre esse reino. Ele diz, certa vez, interrogado pelos fariseus, judeus, sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou ei-lo, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. A palavra de Deus, e o próprio rei Jesus já estava lá ou não? O rei desse reino já estava entre eles. Quando Jesus se referia ao reino de Deus, ele referia-se, fazia com referência principalmente para o reino milenar, o milénio, o reino milenar, 1000 anos, que ele vai vir e reinar como rei sobre a terra, não é? Ok? E como diz a palavra, que um dia, bem no final dos 7 anos de tribulação, no último dia dos 7 anos de tribulação, será a segunda vinda de Jesus para a terra. A primeira, para a sua igreja, o arrebatamento, ele vem sobre as nuvens, ele não toca na terra. Nós é que somos arrebatados quando nos encontramos com ele nos ares, amém? A segunda vinda, ele vai vir e vai descer sobre a terra, no Monte das Oliveiras, assim como os anjos disseram aos discípulos quando Jesus ascendeu aos céus. Eles ficaram, olharam para cima a ver Jesus a subir, ficaram assim admirados. Os anjos disseram, olha, assim como vedes subir, vê-lo-eis descer. E a Bíblia diz que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. E nesse dia será o dia da Batalha de Armagedão. Jesus vai derrotar todos os inimigos de Israel. Muitas nações vão se pôr preparados com o seu armamento bélico e coisas assim, para acabar com Israel. Mas Jesus vai chamar a si e a mim, que já estamos no céu há 7 anos, já fomos arrebatados, já celebramos as bodas do Cordeiro. O Senhor vai estar vestido com linho fino branco, manchado de sangue, representando o Cordeiro, no seu cavalo branco, e diz assim, rapaziada, venham. E nós vamos vir com ele, e com a sua palavra da sua boca, com a espada, a palavra de Deus com a sua boca, ele vai derrotar os seus inimigos, certo? Amém? E vai estabelecer ordem na terra. E, muito bem, para introduzir então o reino milenar. Agora, Satanás vai ser removido, vai ser preso no abismo durante 1000 anos. Os 1000 anos do milénio, Satanás vai estar preso.
os anjos caídos, todos os demônios, todos os anjos caídos, os incrédulos, os não querem saber de Deus para nada, vão ser lançados, vão ser julgados, vão ser tirados fora daqui. E a maldição sobre a terra e sobre o universo vai ser retirada. A Bíblia diz lá que nós vamos ver o lobo apacentar junto ao cordeiro, não é? Nós vamos ver a criança a brincar com a serpente. E por aí vai. Deus vai curar o meio ambiente, etc, etc. Agora, vamos estar um bocadinho para trás. No calendário de Deus, o programa, o plano que Ele fez, no seu calendário, a era da igreja terá o seu fim com o arrebatamento da igreja. Deus vai tirar a igreja daqui para fora, não é? Para que possa começar os 7 anos de tribulação, a 70ª semana do profeta Daniel, que é juízo. É juízo. E no tempo da igreja, ao tomarmos a ceia, quem se julgar a si próprio não será. Amém? Ok. Então, logo vem esses 7 anos de tribulação, e nesses 7 anos de tribulação o Evangelho do Reino vai ser pregado. Sabia disso? Nós já vamos ver. E passados esses 7 anos de tribulação vem o Senhor Jesus, como eu já disse, amém? E termina então os 7 anos de tribulação, mas também a era dos judeus, a era judaica, a era de Israel. Acaba aí das 70 semanas do profeta Daniel. E então a terra vai entrar numa nova era, conhecida como o Reino de Deus, onde Jesus vai reinar na terra. Amém? Durante 1000 anos. Estou a falar aqui que a Bíblia diz, não é? Então, o que é isso do Evangelho do Reino, então? O Evangelho do Reino é preparação, é para antecipar o reino milenar que está para vir, esse milénio que está para vir. O reino que Jesus Cristo vai reinar na terra durante 1000 anos. Segundo Apocalipse, etc, etc. Agora, este reino, ou este Evangelho do Reino, Jesus pregou, atenção, apenas aos judeus. Apenas aos judeus. O Senhor diz assim, João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu. Quem era seu? Os judeus, não é? Mas os seus não o receberam. Mateus 15, 24. É forte, irmãos. Mateus 15, 24. Ao que Jesus replicou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É forte. Mateus 10, 5. Assim, a esses 12 homens, os discípulos, enviou Jesus com as seguintes regulamentações: não vos encaminheis aos gentios. É só para os judeus. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis na cidade alguma dos samaritanos, porque os samaritanos são gentios, não é? Eu era gentio. Eu não nasci de uma família judaica, no natural. Eu era gentio. E certamente você também. Mas nós aceitamos Jesus ou não? Nós fomos enxertados. Nós fazemos parte do Israel de Deus hoje. Amém? Porque nascemos de novo, tornamos família de Deus, filhos de Deus. Ok? Então, esse Evangelho do Reino só deve ser pregado, como nós vimos, aos judeus durante a era de Israel. O que está a ser pregado hoje, eu tenho bastantes amigos em Israel, amigos e amigas que pregam o Evangelho, são crentes, são messiânicos, judeus messiânicos, a gente encontra e oramos juntos, e eles pregam o Evangelho da salvação de Jesus. Estamos na era da igreja, pregamos o Evangelho que Deus deu para a igreja, não é? Para que eles possam ser salvos, com muita perseguição, mas estão a ser salvos. Muita gente vai vir a Cristo, bendito seja o nome do Senhor.
Agora, Daniel, para resumir, Daniel teve assim uma visão e tal, e ele estava a buscar a Deus, disse: Senhor, explica-me isso, Senhor. O profeta Daniel, no exílio na Babilônia, e ele estava assim a orar a Deus, e Deus enviou o anjo Gabriel, o próprio Gabriel, para ele passar essa sabedoria, esse entendimento a Daniel, sem demora. Então, ele deu as 70 semanas para Daniel. E nós já vamos ler um pouco sobre isso. Então começaram, cada semana dessas 70 semanas, não são 7 dias, mas são 7 anos. Então diz que ao fim de 2 semanas vai ser reconstruído o templo de Salomão. Na 69ª semana o ungido vai ser morto. E por aí vai. Na 70ª semana, a última semana, são 7 anos, é a tribulação. Mas vamos ver. Uau! Diz assim Daniel 9, versículos 20 a 26. Daniel 9, 20 a 26. Falava eu ainda em oração e súplicas, Daniel, profeta Daniel dizer, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahweh, o meu Deus, em favor do Monte Santo de Elohim. 21. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente por onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-te o quê? Percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente. Que honra, não é? Pois tu és muito amado. Portanto, agora, Daniel, presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. E agora, Gabriel começa a falar do calendário de Deus. Versículo 25. 70 semanas, cada semana não são 7 dias, são 7 anos. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para Israel. Teu povo, Israel. E a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, porque vão entrar no milênio logo a seguir, cumprir a visão e a profecia, ungir o Kodesh, ou seja, o lugar santíssimo, consagrando o templo. Olha só, 25, versículo 25. Assim, sabe e entende isto. Desde quando partir o decreto real para restaurar e edificar Jerusalém, até o Mashiach, até o Messias, até o ungido, o líder escolhido por Deus, até que ele venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas, 7 Shabuah, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 são 69, não é? 69 semanas. Então a cidade será reconstruída com praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Uau! Até que o Mashiach é o líder. 26. Decorridas as 62 semanas, 7 semanas para a reconstrução do templo, ou 49 anos, 7 vezes 7, 49, e mais 400 e tal anos para... Não, 300 e poucos anos para a 69ª semana. O ungido, quem é ungido? Jesus, o Messias, passará pela morte. É a morte de Jesus, não é? E portanto,
será tirado da cidade, a cidade e o santo dos santos serão destruídos. Grande general Tito, general romano, né? De César, destruíram aquilo tudo, como Jesus diz, não ficou pedra sobre pedra, templos e Jerusalém, etc. Né? Pelo povo governante que virá. O fim chegará como uma inundação, guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. É forte. Notem, amados, que, curioso, no tempo dos judeus, no tempo de Israel, ele vai, às 70 semanas, vai por aí fora, e de repente na 69ª semana, com a morte do ungido, para. O relógio judeu para. Começa um novo relógio, começa um novo tempo a fluir, que é o tempo da igreja. E o tempo do judeu parou ali. Agora estamos na era da igreja, não é? E o Messias foi morto e o relógio judeu parou. Então nós vemos que quando chegar ao final da era da graça, ou da era da igreja, nós somos arrebatados, começa então a última semana do tempo dos judeus, com grande destruição, guerras, como nós lemos ali, com coisas tremendas, mas o evangelho do reino vai ser pregado, irmãos. Nós estamos no céu, mas Deus vai levantar judeus para pregarem o evangelho por todo o mundo. Grande evangelismo. E glória a Deus por isso. Agora, olhando para esses tempos, nós podemos concluir que após a ressurreição de Jesus, o evangelho do reino, que era pregado por judeus, foi colocado em espera. Parou. Foi colocado em espera. Amém? Lá numa prateleira, alguns, guardado. Para quê? Para ser pregado aos judeus depois da era da igreja, depois da igreja ser arrebatada. Poxa, meu Deus. Nós gentios, vamos para casa. Os judeus não estão aqui. Olha só. É tremendo isso, irmão. Agora, os discípulos de Jesus também tinham assim daqueles ensinos do Senhor, do Mestre que eles tinham ensinado. Eles faziam assim, tinham umas ideias, às vezes para aquilo que eles perguntam, talvez não muito claras, mas tinham uma ideia do milénio, do reino milenar. Eles tinham ideia disso. Então, após a ressurreição do Senhor Jesus, Jesus andou com eles 40 dias, amém? A ensinar outras coisas, a preparar-lhes outras coisas, etc, etc. E numa dessas situações, eles perguntaram ao Senhor, lá em Atos 1, 6 e 7. Atos 1, 6 e 7. Diz assim: então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, esse tempo estás a falar, será esse o tempo em que restaurarás o quê? O reino a Israel? Eles são judeus, não é? E Jesus respondeu assim, como que diz? Vamos ver. E lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Vocês estejam atentos. Por quê? Porque logo a seguir no versículo 8: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Não só os judeus, mas todo o mundo. Ou seja, vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes e vocês vão entrar numa nova era, a era da igreja. Porque a era dos judeus parou ali, na crucificação do Messias. Os irmãos estão comigo aqui? Agora, e Jesus certamente tinha mencionado a eles, nos seus ensinamentos, quando sentavam-se a comer, etc., sobre esses eventos escatológicos. A escatologia é o estudo dos últimos tempos, não é? Sobre esses futuros eventos, e tais como dispersão de Israel, da nação de Israel, ia ser disperso, iam fugir, iam ser espalhados por todo o mundo, não é? O templo em Jerusalém seria totalmente destruído, que os irmãos já sabem, Jesus ensina isso aos seus apóstolos, amém? Pelos romanos, etc, etc. Ok. Então,
Jesus foi lhes preparando, foi preparando os discípulos, não para a era dos judeus, que eles tinham ideias disso, estavam habituados, são judeus, têm esse pensamento, mas sim para um novo tempo que eles não sabiam, não conheciam, nem sonhavam, que era a era da igreja. Não é? A era da igreja. Que os discípulos apenas começaram a compreender depois da experiência que tiveram no dia de Pentecostes. Amém? Começaram a entender. Muito bem. Então, a era de Israel, o tempo dos judeus, no calendário de Deus, no relógio de tempo dos judeus, foi abruptamente parado na 69ª semana das 70 semanas de Daniel, tempo dos judeus. Amém? Quando foi por altura da morte do Senhor Jesus. E parou ali. Deus inseriu o tempo da graça. Meu Deus, como Deus é bom. Para a salvação de todo mundo, todas as nações, todos que queiram. Inseriu esse tempo de 2000 e poucos anos. Entre a 69ª semana do tempo dos judeus e a 70ª última semana. Os últimos 7 anos dos judeus. Seu tempo e meu tempo. Porque Deus nos ama. Amém? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação. Esse é o nosso Deus. Então, depois do Evangelho do Reino, será de novo pregado quando a igreja for arrebatada. Sabe? Vai ser de novo pregada. Ok? Na era da igreja, na era de Israel, no tempo dos judeus. Sendo assim, como é que se chama então a pregação que nós, era da igreja, pregamos nesse tempo, o tempo da igreja? Temos que saber diferenciar. É assim, após o tempo da ressurreição do Senhor Jesus, muitas coisas novas constaram. Deus, no calendário de Deus, nos planos do Senhor, tem lá coisas tremendas, não é? E as coisas vão acontecendo. Ao tempo dele não há nenhum homem, nenhum poder, ninguém que vai influenciar Deus a fazer as coisas mais cedo do que ele planeou. Ele é o Senhor. Amém? Então o seu calendário, os seus planos estão feitos. E aleluia. O calendário, chamamos o calendário profético de Deus. O dia de Pentecostes introduziu uma nova era nesta terra, que é a era da igreja. A era da igreja, não só para judeus, mas judeus e gentios, não é? E juntamente com esta era, foi necessário, por causa de se entender melhor essa nova era, a era da igreja, foi necessário introduzir uma nova secção nas Escrituras Sagradas. Olha aí, irmãos. As epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, as epístolas de Tiago, as epístolas de Tito, as epístolas de Judas. Todas em concordância com o resto da palavra de Deus. Mas foi algo de novo. Ali fala-se que nós somos novas criações, né? Somos o templo do vivo Deus. Coisas assim que a igreja precisa de saber. E esses livros foram escritos para que fossem divulgados, essa mensagem fosse divulgada a todos os povos, a todas as nações. Amém? E para todas essas nações e povos, e também através de cidadãos de todos esses povos, de todas essas nações. E não apenas judeus. É uma honra podermos servir o Senhor. E assim, queridos, o Evangelho do Reino, como eu disse, ficou temporariamente fechado, colocado lá numa prateleira, enquanto que na era da igreja se prega o Evangelho do Senhor Jesus. Não o Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As boas novas do Senhor Jesus. Então, após Jesus ressuscitar da morte, e antes dele ascender aos céus,
depois de muitas instruções que ele deu, etc, aos seus discípulos, amém? E antes deles ascender ao céu e assentar-se à direita de Deus Pai, Jesus deu aos discípulos que iriam ser batizados no Espírito Santo poucos dias depois, 10 dias depois, deu-lhes aquilo que nós chamamos a Grande Comissão. A Grande Comissão ordenou aos seus discípulos a pregarem o Evangelho a toda a criatura, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja. Amém? Agora, mas eu vou dar outra escritura, Marcos 16:15. Esta é a grande comissão em Marcos. Marcos 16:15. E lhes ordenou. Não foi um pedido, por favor, ide. Por favor. Não, é uma ordem. Enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Todos. Quem aceita, aceitou. Quem não aceitou, paciência. Mas por causa do Evangelho, começaram a pregar esse Evangelho, cheios do Espírito, depois do dia de Pentecostes, toda aquela experiência, o fogo do Espírito, começaram a pregar. Sabe uma coisa? O inimigo da nossa alma ficou raivoso e começou a levantar pessoas, a apedrejar esses pregadores dessa nova mensagem, a perseguir a igreja, e eles tiveram que fugir ou não? Eles tiveram que fugir, mas mesmo fugindo eles iam pregando, para onde fosse que eles fossem. Atos 14, versículos 5 a 7. Atos 14, 5, 6 e 7. Diz assim: formou-se então uma conspiração de gentios e judeus. O inimigo começou a usá-lo, né, essa gente, com os seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los, fazer-los calar a boca e não falar dessa mensagem do Evangelho. Então começaram a persegui-los, não é? Versículo 6. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades lacaônicas de Listra, Derbe e sua vizinhança. Agora notem, versículo 7. E ali seguiram pregando o Evangelho. Não do reino, o Evangelho. Tem uma diferença, tem que entender isso. Agora, pregaram o Evangelho. Na era da igreja, nós vemos aqui, o Evangelho é pregado para toda a gente, judeus e gentios. Na era dos judeus, é só para os judeus. Não é? Então, e o Senhor fez mais. O Senhor otorgou, o Senhor entregou, vamos assim, a mensagem do Evangelho para os gentios a Paulo, e a mensagem do Evangelho para os judeus a Pedro. Por que então? É porque aqui existem duas coisas, não é? Agora, vamos lá, Gálatas 2:7. Gálatas 2:7. Ao contrário, diz Paulo, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, aos gentios, aos não-judeus, assim como a Pedro aos circuncisos, aos judeus. Irmãos, quantas pessoas leem isso e pregam e não sei o quê. Meu Deus, nós temos que saber essas diferenças. É importante a gente conhecer isso. Amém? Para nós sabermos onde nós estamos com o Senhor. Então, o nosso Evangelho, o Evangelho da era da igreja, convida toda a gente à salvação. Amém? E aí aponta para a vinda do Senhor Jesus, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. O mundo diz que é loucura, mas eu creio. Então chamam-me louco também, não me importa. Não é? Porque logo após a igreja ser tirada da terra, aliás, a palavra arrebatamento não está na Bíblia, mas a palavra é do latim, rapto, ser raptada. Jesus vem raptar a igreja da terra, não é? Raptum. E logo após a igreja ter sido retirada da terra, a última semana, os últimos 7 anos logo a seguir, os 7 anos logo a seguir, é a última semana da era
dos judeus, ou do tempo de Israel, é a 70ª semana de Daniel. E aí, também conhecida como a tribulação. Porque é na tribulação, o tempo de tribulação é o tempo de juízo. A Bíblia diz que Deus vai vir para pisar a vinha da sua ira, né? É tempo de juízo. Mas como você e eu, na era da igreja, nós temos tomado a ceia, temos julgado a nós próprios, nós não seremos. Então aquele tempo não é para nós. Deus vem nos tirar. Amém? Glória a Deus por isso, pela sua misericórdia. E logo, ao começar essas 70ª semanas, a última semana, 70 semanas de Daniel, Deus vai levantar judeus para pregar o Evangelho. Eles vão ser salvos. A Bíblia diz lá em Apocalipse, vão levar-se, os anjos de Deus vão selar essas pessoas com o selo de Deus. 144 mil jovens vão começar a pregar o Evangelho. Vai haver uma explosão de evangelismo, apesar das guerras, das coisas horríveis que vão acontecer, eles vão pregar o Evangelho. As duas testemunhas, etc, etc. Deus vai usar tudo isso para levar a mensagem do Evangelho do Reino. Olha só. Aleluia. Então, e quais são as instruções que você e eu temos hoje, que Deus nos deu para nós hoje? Eu há pouco vi a nossa irmã Cláudia perguntar: quantos ceifeiros? Eu vi muitas mãos no ar. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver os molhos que a gente foi ceifar. Não é? Porque as instruções de Deus para nós, na era da igreja, é isso: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, crede em Jesus como Senhor e Salvador, as minhas próprias palavras, e sereis salvos. Olhai para cima, não é? Olhai para cima, porque a vossa redenção está muito próxima. Ou seja, vivemos aqui na terra, mas atentos lá de coisas do céu, coisas de Deus. Amém? Aleluia. Ou seja, estamos aqui, mas estamos nos negócios do Pai. Fazer os negócios, mas não estamos a atrapalhar os negócios, mas estamos a cooperar com Ele. Então vamos mostrar esses molhos da nossa ceifa. Essas almas. Trazer almas para o Senhor. Amém? Então, nos últimos tempos da era da igreja, irmãos, que eu acredito que é agora, o evangelismo está a aumentar tremendamente. Infelizmente, nesse continente que vivemos, as pessoas são muito anti-Deus. Não acreditam. Ainda agora, há pouco, quando chegamos, estava a pastora a abrir a porta, passou aqui um senhor todo coisa, parece ser um advogado, uma coisa assim, todo bem coisa. Parou, isso é o quê? E a pastora disse: é uma igreja. Disse: que igreja que é? Como é que diz? Adventista? Perguntou ele. E a pastora disse: não, é pentecostal. Pentecostal? Que é isso? E eu estava do outro lado da rua, eu disse: dia de Pentecostes. E ele disse assim: sejam felizes. E eu: você também. Não é? É assim, irmãos. Nós não temos de ter medo de ninguém. Amém? Nós estamos aqui, mandados por Deus, para pregarmos o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas, para o bem das pessoas, ou não? Mas, como naqueles dias já os discípulos eram apedrejados e mortos, etc., hoje os dias não são diferentes. As pessoas não querem. As coisas são anti-Deus. E dizer isso porque há muito evangelismo a acontecer nesse mundo. Infelizmente você não vê zero disso nas fantásticas televisões portuguesas. Não querem saber disso nem para nada, pensam que é loucura. Não é? Nós somos uns tontos, uns loucos. Mas muito acontecimento, muita coisa está acontecendo, muito evangelismo, graças a Deus. Muitas almas estão a vir à salvação. Desde universidades, nas ilhas, em vários continentes. Deus está-se a mover, irmãos. É um sinal, ou não? Aqui em Portugal, nós começamos
o pequeno almoço, o encontro dos pastores uma vez por mês, lá em Coimbra. E eu estou em Coimbra a pregar na nossa igreja lá desde 1988. A pregar o evangelho lá. Irmãos, quando eu vi aqueles pastores todos aparecerem, eu não quis acreditar. O quê? Tanto pastor assim? Eu pensava, eu era um pouco como Elias. Sabe o Elias, quando disse para Deus: ah, Deus, ninguém mais quer saber de ti, sou eu mesmo. E Deus diz: cala-te, porque eu tenho mais 700 que dobram os joelhos a mim, né? E eu ouvi assim: glória a Deus. Então, é um sinal, não é? Muitas igrejas, umas melhores que outras não tão boas assim, mas estão a crescer ou não? Parecem cogumelos. Aqui em Aveiro a mesma coisa. Nosso pequeno almoço, nosso encontro de pastores uma vez por mês, temos o nosso pequeno almoço. Meu Deus, eu fico assim, não é? Tanto pastor. Nós dávamos, normalmente, antigamente, uns anos atrás, era a nossa vez de dar o pequeno almoço aos pastores, o quê? 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Agora, irmãos, nós nunca mais demos pequeno almoço. Estão sempre pastores novos a convidar, assim, oh glória, amém, aleluia. Irmãos, estão a crescer, graças a Deus por isso, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, esse evangelho está a ser pregado, graças a Deus. Algumas pessoas queiram ou não, as coisas estão a ser feitas. Deus está a avançar. Amém? Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. E mesmo quando nós formos tirados daqui para fora e começar a última semana, os últimos 7 anos do tempo dos judeus, a tribulação, mesmo no meio de toda aquela tribulação, por isso é que se chama tribulação, vai ser horrível. No meio daquilo tudo vai haver pregadores que vão pregar o evangelho do reino, para preparar para o reino milenar. Olha aí. Sabe, com tudo isso, eu olho para isso, para terminar, para não alongar muito, eu olho para tudo isso e digo: como Deus, como tu és bom, como tu és fantástico para nós, Senhor. Eu deixo os irmãos com Romanos 5:20. Romanos 5:20, principalmente a parte B, a última parte desse versículo. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, para que soubesse que pequei. Se não houver lei, eu não sei se pequei ou não, mas como agora tem lei, já sei, não é? Então, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Apesar das coisas que as pessoas falam e pensam de Deus, Deus ama essa gente, irmãos. Deus ama. Oh, se tão somente as camas pudessem cair dos olhos dessas pessoas, os ouvidos pudessem ser curados da sua surdez espiritual, eles entenderiam que a graça de Deus, o amor de Deus, o favor não merecido do Senhor superabundou. Deus não olha tanto os pecados dos homens como a querer salvá-los. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Tu tens planos fantásticos. Deus, tu és perfeito e os teus planos são perfeitos e tudo que fazes é perfeito, Senhor. E como tu planeaste as coisas tão lindamente, Senhor, para salvar as almas humanas, Senhor, para salvá-las todas, oh Deus, para restaurar a natureza. Deus, também eles estão a gemer, sejam animais, sejam vegetais, sejam o que for, Senhor. Eles estão a gemer essa situação, Pai. Mas tu já preparaste tudo para sarar, para curar. Oh Deus, eu oro mesmo para que os meus irmãos e minhas irmãs saiam daqui cheios no seu coração da consciência, da certeza do teu amor e da tua graça.